Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje vamos dar sequência naquele nosso estudo que nós iniciamos no programa passado sobre mediunidade. Como na novela Alto Astral está sendo abordado esse tema devido a um personagem lá da novela ser médium, eu, no programa passado, comecei a falar um pouquinho sobre a mediunidade, em especial sobre a clarividência, já que muitos espíritas e umbandistas classificam a clarividência como mediunidade, outros preferem classificá-la apenas como uma capacidade parapsíquica, que não necessariamente esteja ligada à mediunidade. Mas, enfim, isso é só uma questão de classificação. Eu falei no programa passado da clarividência, então hoje nós vamos dar continuidade, só que eu resolvi fazer a coisa de forma um pouco mais organizada. Eu abri aqui o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. O nosso programa é um programa universalista, ou seja, nós procuramos aprender com as diferentes doutrinas, diferentes religiões, separando aquilo que faz sentido, aquilo que eu vejo como provável, como coerente. Deixo de lado aquilo que, para mim, é mais uma opinião pessoal, é mais uma opinião cultural, uma visão cultural, um paradigma da época. Enfim, quando a gente estuda doutrinas espiritualistas, filosofias, nós temos que separar o joio do trigo, né? Em tudo. Nem a ciência ela é senhora da verdade. Quantas teorias da ciência muitas vezes são modificadas porque percebe-se que há erros, tá? Então nós estamos descobrindo a verdade. Então a gente tem que ter esse posicionamento, né? Nós aqui não seguimos nenhuma doutrina, mas a gente procura aprender com aquilo que a gente vê de coerente em cada doutrina, e aquilo que não, a gente deixa de lado, a gente discorda com todo respeito, tá? Então o nosso programa ele não segue uma doutrina específica, mas quando a gente fala de mediunidade, nós não podemos ignorar o trabalho fantástico, eu não diria perfeito, porque não é perfeito, não é pronto, né? A doutrina espírita ela é uma doutrina em crescimento, em evolução. Allan Kardec propôs uma base, mas essa base ela é somente a base, né? Chico Xavier trouxe mais conteúdo, vários médiuns têm trazido mais conteúdo, e mesmo a base de Allan Kardec, você tem muita coisa que é a opinião da época, opinião pessoal também, opinião dos espíritos que ajudaram Kardec. Então também você tem que filtrar. Mas não dá para a gente ignorar o trabalho fantástico que o Allan Kardec fez com relação ao estudo da mediunidade, tá bom? Então a gente tem sim que aproveitar todo esse manancial de conhecimentos que a Umbanda nos traz, que a doutrina espírita nos traz. Então, como eu sei que muitos ouvintes são espíritas, então eu sugiro que vocês peguem o Livro dos Médiuns. Quem não tem, pode comprar nas melhores livrarias, ok? Ou no teu centro espírita. No nosso site, eu não sei se ainda tem. A gente vendia o Livro dos Médiuns no site, esgotou. Não sei se a gente já fez o pedido, mas pega uma caneta e papel, porque depois eu dou o nosso endereço do site. Lá nós temos uma livraria virtual com vários livros à venda, revistas, as nossas revistas. Para quem não sabe, eu sou editor-chefe da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual, que estão à venda nas bancas de todo o Brasil. E você também pode comprar na nossa livraria virtual. Tá bom? No final do programa eu falo um pouquinho da nova edição da revista. Então, já deu tempo aí para você ir na tua estante, pegar teu livro. Então faz o seguinte, abre o Livro dos Médiuns na questão 159. É o capítulo 14.
Os Médiuns, questão 159. Eu não vou ficar repetindo o que eu já falei no programa passado. Se você perdeu o programa passado, entre no nosso site, que lá estará à sua disposição. A gente está atualizando e colocando os últimos programas para você ouvir, ok? Eu vou passar o site daqui a pouco. Então, vamos fazer um estudo superficial, tá? Não será um estudo aprofundado, não. Depois, quem quiser fazer um estudo aprofundado sobre mediunidade, provavelmente esse ano nós daremos um estudo, daremos um curso sobre mediunidade no nosso espaço. Mas nós teremos aqui a presença da Maísa Intelizano no fim deste mês, porque ela também está iniciando uma turma para o curso de mediunidade, e aí vocês podem aí ter mais informações, aprender muito com a Maísa. Bom, vamos lá. Na questão 159, Kardec fala justamente o que eu falei no programa passado, que para ele toda pessoa sente em maior ou menor grau a influência dos espíritos. Ou, portanto, todo mundo é médium. Na visão de Kardec, na classificação espírita, toda pessoa é médium, porque toda pessoa sente em maior ou menor grau a influência dos espíritos. Porém, Kardec chama de médium, propriamente dito, aquelas pessoas cuja faculdade mediúnica está bem caracterizada. Eu vou até ler aqui, ó. Faculdade mediúnica, usualmente, porém, essa classificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, olha que interessante, uma organização mais ou menos sensitiva. Quando se fala em organização, a gente está falando de o corpo mesmo, organização biológica, tá? Energética, porque quando a gente fala de mediunidade, a gente fala de chakras. Não existe mediunidade sem envolver um processo de chakras, de energia dentro do fenômeno. E mediunidade também é um processo psíquico e emocional, tá? Então, quando se fala de uma organização mais ou menos sensitiva, é uma organização em todos os níveis. Muito bem, vamos passar para 160, a questão 160, porque eu já falei sobre tudo isso no programa passado. Então, olha, na questão 160, Kardec ele coloca assim, é o capítulo Os Médiuns, capítulo 14. Então tem lá, médiuns de efeitos físicos. O que são médiuns de efeitos físicos? Vamos lá. Os médiuns de efeitos físicos, eu estou lendo, tá? Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos e etc. Eles podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Depois a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Os médiuns facultativos, eles têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Então vamos lá, ele continua aqui, mas o que é relevante para o nosso estudo aqui, deixa eu explicar um pouquinho. Antigamente, na época que Kardec começou a pesquisar os fenômenos mediúnicos, esses fenômenos mediúnicos, eles estavam ocorrendo em larga escala, lá na Europa e nos Estados Unidos. Isso por volta de 1840, 1830, na época que Kardec pesquisou, né, por volta de 1850, 47, tá? Nessa época, estava no auge das manifestações de efeitos físicos. Kardec diz que essas manifestações estavam ocorrendo em larga escala no mundo todo. Eu não sei se realmente era assim. Eu não sei até que ponto realmente essas manifestações ocorreram em larga escala no mundo todo. Mas nós temos registros em maior número nos Estados Unidos e na Europa. Então era muito comum, era moda,
por exemplo, na França, na Europa como um todo e até mesmo na Rússia, era muito comum a elite se reunir em volta de uma mesa e fazerem uma sessão espírita, tá? E não só a elite, mas outras classes também, mas geralmente a elite mesmo se reunia, as pessoas de um poder, de mais cultura, um poder aquisitivo maior, né? Era moda entre eles. Na França, eles se reuniam em volta de uma mesa e a mesa começava a levantar, a mesa flutuava no ar, começava a bater no chão, pratos das prateleiras começavam a voar do nada, caíam no chão. Ruídos eram escutados na casa inteira, sem ninguém estar provocando. Eram fenômenos de efeitos físicos. Esse fenômeno das mesas se levantarem, flutuarem no ar, era chamado do fenômeno das mesas dançantes. Então é óbvio que muitos pesquisadores sérios nem se interessavam em pesquisar isso, porque eles achavam que isso era uma brincadeira, era uma bobagem, era fraude, era um número de mágica. Eu não estou falando magia, eu estou falando mágica, um ilusionismo, era uma brincadeira, era uma fraude. Então muitos pesquisadores tinham preconceito. Só que existiam fraudes, sim, pessoas que fingiam que esses fenômenos estavam ocorrendo só para se divertir com os outros, tá? Existiam pessoas que faziam por puro charlatanismo, por pura diversão, enfim, querendo enganar? Sim. Mas o fato é que esses fenômenos ocorreram de verdade. E nós temos grandes cientistas, inclusive William Crookes, que foi um prêmio Nobel de Química. No século XIX, William Crookes foi um dos grandes cientistas que foi pesquisar esses fenômenos para desmascarar, dizer que isso era tudo uma bobagem. E quanto mais ele pesquisou esses fenômenos, mais ele viu a seriedade. Então você tinha de tudo. Você tinha pessoas brincando com isso, se aproveitando, e você tinha pessoas sérias. Obviamente que cada um vai atrair um tipo de espírito. Pessoas que queriam apenas bagunçar iam atrair espíritos bagunceiros. Pessoas que tinham uma reunião séria, que queriam aprender, iam atrair espíritos sérios. E aqueles que queriam só fingir que tinha espírito, queria só fazer um número de mágica, não ia ter espírito nenhum, talvez. Ou estivesse lá só assistindo. Tá? Tem até um livro se eu não me engano, é do Tolstói. Eu estava lendo no ano passado, Ana Karenina, e nesse romance que se passa na Rússia, em São Petersburgo, a personagem tem determinado momento que eles estão conversando lá na elite, com a família do príncipe, e aí eles falam assim, vamos fazer uma sessão espírita, e aí um outro fala, isso é tudo bobagem, esse negócio de mesa, se levantar. Então, olha que interessante, hein? Olha que interessante, lá num livro que não tem nada a ver com o espiritismo, um romance russo, um grande clássico da literatura mundial, onde o personagem fala sobre essas mesas que levantavam no ar, as sessões espíritas. Então isso realmente ocorreu. Tá? Isso realmente ocorreu. Hoje são fenômenos raros, não ocorre praticamente, ocorre fatos isolados. Ainda ocorre fenômeno de efeitos físicos, mas não como estavam ocorrendo em 1800 e pouco, no século XIX. Isso ocorreu de forma maciça, chamou a atenção da sociedade. Tá? Você tinha vários tipos de fenômenos físicos. Você tinha os ruídos, você tinha as mesas que flutuavam, e você tinha as materializações, a gente tinha as materializações de espíritos, que foi o que William Crookes mais pesquisou. O espírito, ele se materializava na frente de todo mundo. E as pessoas podiam tocar no espírito, podiam apertar a mão desse espírito, fotografar esse espírito, com os recursos da época, é claro. Tá? Então, assim, foi algo que estava à mostra para quem quisesse ver. Inclusive, foi assim que surge, né, foi dessa forma que surgiu
os primeiros ensinamentos do espiritismo e do moderno espiritualismo. Porque antes de surgir a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nós temos um movimento precursor no século XIX, que é o movimento que Conan Doyle, aquele famoso escritor que criou o personagem Sherlock Holmes, o Conan Doyle, ele escreveu um livro contando a história do moderno espiritualismo. Tá? Onde ele fala dos principais médiuns que nós tivemos, inclusive muito antes do século XIX. Tá? Médiuns que nem existia a doutrina espírita em si, porque a mediunidade é algo da humanidade. Por exemplo, na Grécia era muito comum nós termos os oráculos. Os gregos eles iam até os templos se consultar com as pitonisas, né, com as sacerdotisas, que eram quem? As médiuns. Tá? Só que eles diziam que eles iriam se consultar com os deuses. Na verdade, eram os espíritos que estavam se manifestando por meio dos oráculos. Nós sempre tivemos a mediunidade, não foi o espiritismo que inventou, não foi a Umbanda. Olha, até mesmo na Bíblia você vê a mediunidade. Por exemplo, não tem aquele rapaz que estava incorporado por espíritos imundos, como diz a Bíblia? E aí chegou Jesus e falou, quem é você? E aí o espírito diz, né, somos legião, somos uma multidão de espíritos. Era uma multidão de espíritos que estava acompanhando aquele rapaz. E Jesus fez o quê? Expulsou aqueles espíritos. Expulsou aqueles espíritos que estavam naquele rapaz. Então, isso está na Bíblia. Ah, não eram espíritos, eram demônios. Gente, demônio é uma palavra que vem do grego daimon, que significa o gênio. Era um espírito. Daimon, para o grego, ele era um espírito, era um ser. Tá? Não tem nada a ver com o demônio de chifre, que faz o mal, o senhor das trevas. Essa ideia de que demônio é um senhor do mal, das trevas, isso tudo foi inventado pela Igreja Católica depois, para poder combater o paganismo. Tá? Então demônio não tem nada a ver com o ser das trevas. Demônio vem do daimon, do grego daimon, que é gênio, é um ser. Tá? O próprio Sócrates diz que um daimon acompanhava ele, um demônio acompanhava ele. Agora a gente não sabe se esse demônio era a voz da consciência dele, né? Ou era realmente um espírito que estava acompanhando ele. O Sócrates diz, tem um daimon que me acompanha. Então isso eu estou dizendo para vocês entenderem que a mediunidade é um fato que acompanha a humanidade. E na época que o espiritismo surgiu, o auge era isso, eram fenômenos de efeitos físicos que começaram a ocorrer de forma maciça. Nós temos alguns registros que se tornaram marcos oficiais. São registros que marcam o surgimento do moderno espiritualismo. Então, por exemplo, um dia eu conto aqui para vocês a história das irmãs Fox, lá dos Estados Unidos, de Hydesville. Então, só rapidamente, as irmãs Fox eram, se eu não me engano, 3 irmãs, crianças, e elas começaram a escutar batida no quarto delas. Um barulho, ruídos. E elas começaram a brincar. Ah, é alguém que está aí? Se for sim, bate uma vez. Se for não, bate 2. E elas escutavam um ruído. É homem ou mulher? Se for homem, bate 1. Se for mulher, bate 2. E o ruído ia respondendo. Até que chegou um momento que elas descobriram que o ruído disse para elas foram conversando dessa forma, e chegaram à conclusão de que quem estava se comunicando era um morto, cujos ossos estavam enterrados, se eu não me engano, tá, gente? Eu li isso há muitos anos, e eu vou depois reler para trazer a história direitinho para vocês. Mas se eu não me engano, os ossos estavam enterrados na casa. E aí foram lá e descobriram mesmo que estava lá. Depois obrigaram as irmãs Fox a desmentir tudo, porque elas estavam sofrendo bullying, elas estavam sendo ridicularizadas. Então o que acontece? Ainda que eu não me lembre exatamente da história das irmãs Fox, por que eu resolvi tocar nesse assunto? Para vocês entenderem que o próprio espiritismo ele surge com o sistema de batidas. Então, por exemplo, as pessoas começaram a ouvir batidas
mesas que começavam a flutuar e bater com um pé só no chão. E aí as pessoas começaram a pesquisar. Allan Kardec, quando ele foi pesquisar, na cabeça dele, aquilo ou era uma fraude, ou era um magnetismo, a energia que estava saindo das pessoas na reunião. Tá? Ele achava isso. Os primeiros pesquisadores não achavam nada. Eles foram perguntando, eles foram numa brincadeira. Nossa, tá acontecendo isso com você na tua casa? Ah, tá, na minha tá. Começaram a se reunir e começaram a conversar com essas batidas. Até que em determinado momento essas batidas começam a se revelar. A se revelar. Não foram os pesquisadores que falaram, gente, são espíritos que estão se comunicando conosco. A alma daqueles que morreram. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, os barulhos, os ruídos é que começaram a se revelar. Eles é que se apresentaram. Somos espíritos. A alma daqueles que já morreram. Aí é que começa então a surgir. No século XIX, eu estou falando de algo mais recente, eu disse que sempre tivemos a mediunidade. Mas agora eu estou falando recentemente. É aí que surge o moderno espiritualismo, aqui no Ocidente. E que, com Allan Kardec, surge uma doutrina específica, chamada de Espiritismo. Por quê? Porque Allan Kardec, ele se aproveita dessa comunicação com os espíritos e ele fala, gente, isso é muito sério. Não dá para ficar perdendo tempo com bobagem. Vamos aprender com esses espíritos. E é aí que Kardec começa a fazer perguntas para os espíritos. E com a pergunta e com a resposta, ele monta uma doutrina, que é a doutrina espírita. Eu vou falar mais desse momento para vocês, porque o nosso programa está se esgotando. Programa que vem eu vou continuar falando sobre esse momento do surgimento do espiritismo, que foi marcado pela mediunidade de efeitos físicos, ok? Então, veja bem, o meu objetivo é falar de mediunidade, mas eu acabei indo um pouquinho para o lado histórico, porque a gente abordou mediunidade de efeitos físicos e eu acho importante dar esse parecer, essa introdução para vocês, tá? Mas a gente vai continuar com esse lado histórico e depois a gente vai continuar com mediunidade também. Tá bom? Não perca sábado que vem e não perca nossas gravações lá no site. Anote aí o nosso site. www.rcespiritismo, tudo junto, rcespiritismo.com.br é o site da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual. Que eu sou editor-chefe, ambas estão nas bancas de todo o Brasil e no nosso site. A revista que acabou de chegar nas bancas é a edição 135. A matéria de capa é Contatos Extraterrestres. É uma entrevista que eu fiz com o Juliano Posati, que esteve aqui no programa, falando das previsões de Chico Xavier com relação ao contato que a humanidade vai ter, também em larga escala, porque contato com ET nós já temos, mas também em larga escala com os ETs. Então o Chico ele fala, né, que no futuro próximo nós vamos ter contato provavelmente em massa com os extraterrestres. Então vocês vão entender o que o Chico falou sobre isso. Tem também uma matéria, uma matéria sobre mediunidade, onde começa a obsessão. Tem uma matéria depressão e espiritualidade, uma matéria fantástica de um médico espírita falando sobre depressão. E tem uma entrevista exclusiva que eu fiz com a Zíbia Gasparetto, médium que tem programa aqui na Rádio Mundial. Então, entrevista exclusiva com Zíbia Gasparetto, onde ela fala do novo romance que ela psicografou do espírito Lúcius, O Poder da Escolha. E ela conta um pouquinho também do trabalho de psicografia que ela faz com o Lúcius, como é que é essa ligação com o Lúcius. Tá muito legal. Deu 4 páginas de entrevista que eu fiz aqui com a Zíbia. Então, vai na banca de jornal, procura Revista Cristã de Espiritismo, tem muito mais matéria, claro. Procura lá, Revista Cristã de Espiritismo, edição 135, tem a Caminho Espiritual também. Se você não achar na banca, você pode entrar no nosso site, que eu já passei, e comprar na nossa livraria virtual. Se você quiser, você pode assinar a revista e receber na sua casa todo mês. Olha só que fácil.
Anote aí o telefone de assinatura. 3279-8234. 3279-8234. É da editora Minuano, que é a empresa parceira nossa que cuida da assinatura, tá bom? E ó, leia o livro dos médiuns e sábado que vem nós vamos continuar com os estudos. Se você perdeu, acesse o site e chame os amigos para ouvirem o programa, tá? Vocês vão gostar de continuar estudando com a gente. Fique em paz e até sábado que vem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.